Vira News. Informação em primeiro lugar. Bem-vindo ao seu canal Vira News. Informação em primeiro lugar. Nós estamos em Brasília fazendo uma série de entrevistas com alguns parlamentares, os melhores parlamentares do PSL, que são aqueles que estão do lado do Bolsonaro, continuaram fiéis à bandeira do Bolsonaro. Nosso entrevistado de hoje é Daniel Silveira, um deputado federal que está no ranking entre as 3 melhores posições de deputados federais no Rio de Janeiro. Daniel, prazer estar aqui. Prazer é meu demais, cara. Sendo recebido por você. Obrigado. Uma pessoa que eu tenho muita admiração. Obrigado. Desde a campanha, pela sua coragem. Você sempre teve muita coragem. Você tem as suas ações, assume as ações, Sim. Mesmo que as pessoas não gostem. Exato. Você é um guerreiro que nós temos aqui no nosso Parlamento Federal. Sim, me considero. Obrigado pelas palavras. É assim, o que eu tento levar às pessoas? O mundo infelizmente, ele entrou em um ciclo de, eu vou usar alguns termos das minhas pautas de estudo, de engenharia social, né? Em que você suprime da sociedade todo o senso crítico. Você dá uma manobra, todo o seio social para que eles entendam que você é o único protocolo que eles devem seguir e vão esvaziando a cultura, né? E no Brasil, infelizmente, é o país que mais deturpa a realidade que o cerca, né? O brasileiro, isso não é crítica, eu estou dizendo por conta das informações que chegam a eles, poucos são jornalistas sérios, e isso é uma crítica não a toda a classe, mas a alguns que realmente estão ali penetrados e tentando colocar o pensamento na cabeça das pessoas de uma forma que não existe. Então toda essa minha, vamos colocar, entre aspas, coragem, né? Não é um enfrentamento em si ao cidadão que quer bater, que quer... É enfrentamento à ideia que eles vêm levantando, né? De transformar o país, e isso é fato, um país socialista, né? O Brasil não vai ser socialista de jeito nenhum. E o Bolsonaro, aqui eles tentaram colocar isso. Pelo próprio parlamento, pelo aparelhamento do judiciário, do campo acadêmico. E o Bolsonaro, ele sempre bateu nisso. E bem como todos os parlamentares do PSL, todos, a nível Brasil, evidentemente, quando o Bolsonaro falou aquela frase, a frase é clássica, para mim vai virar clássica, lá em 2014, ele falou, não quer parar lá, é só não fazer merda, porra. Foi essa frase que o brasileiro tinha que ouvir, onde tinham pessoas massacradas, vagabundos massacrados no presídio de Pedrinhas. Aquela frase ele falou no momento certo, na hora certa, que as pessoas não esperavam isso de um político. E ele falou, é isso aí. Foi quando começaram a capturar tudo do Bolsonaro no parlamento para saber quem é esse cara. Quem é esse cara que me representa? Né? Como o Enéas representava. Então, todos nós entramos em uma maré Bolsonaro. Eu não vou falar onda porque o Bolsonaro não é uma onda, ele é um conceito. O conceito ele perpetua. E no Brasil é um conceito da política nova, da nova política, uma política respeitável, onde você não tem politicamente correto de falar com eufemismo, de ter que explicar a todo momento aquilo que tu está dizendo, porque isso é chato. Eu vou falar um negócio de, não, com todo respeito, isso. Eu estou tendo que te explicar a minha fala, porque você não tem mais a capacidade de decodificar o que eu estou falando e se sente ofendido. E o Bolsonaro não é isso. E todos nós entramos nessa toada. Aí, quando alguns viram fundo, viram dinheiro, viram o pseudo-poder, né, que é o poder temporário com mandato, começaram a migrar de lado. Eu falei, não, pô, esse cara é o cara que eu me inspirei na política, pelo que ele pode entregar ao país, eu quero entregar a mesma coisa que ele quer entregar. Não penso em ser presidente, eu até ofereci à família, eu falei, olha, eu lá no hospital, quando ele levou aquela facada, que até hoje ninguém tá preocupado, né, a grande mídia não se preocupa, eu falei assim, olha, eu largo o mandato para ajudar esse cara, não tem problema nenhum. Largo hoje o mandato para poder estar com ele lá do lado dele no Planalto, ajudando no que for. Porque ele precisa dessa ajuda. Então, a gente deve isso a ele. Como diz a Major Fabiana, gratidão não prescreve. Minha amiga, Major Fabiana. Outra excelente deputada nossa do Rio de Janeiro. Chamo ela de irmã, né? E vocês, inclusive, são irmãos de farda. De irmãos de farda. São sangue azul da Polícia Militar. Polícia Militar. A Fabiana, para você ver o comprometimento dela, ela foi secretária, né? Foi secretária do governo, porque ela percebeu aqui a morosidade do nosso processo legislativo, que talvez ela não conseguisse entregar tanta coisa por conta do tempo de processo. Ela falou, se eu for para uma secretaria, a secretaria é mais imediata, né? Entra a verba, ela consegue atender a demanda local.
E lá também chegando, ela não conseguiu fazer, ela falou, não está do jeito que eu quero. E quando ela viu a guerra aqui com o Bolsonaro, ela retorna então ao mandato para poder continuar guerreando aqui ao nosso lado. Então, e é por isso que o lema dela é gratidão não prescreve, está inclusive tatuado na pele. É isso aí, não prescreve. Ela tatuou na pele. É verdade. Como é que foi para você, que é um policial militar, é um combatente nas ruas, uma pessoa que está o tempo inteiro servindo e protegendo a sociedade e colocando a própria vida em risco? É um combate do dia a dia. Combate. E aqui na Câmara também é um combate. A mesma coisa. Diferente. De valores diferentes, mas sim. Como é que foi esse choque de, sendo um policial militar, treinado para o combate, com anos de prática de combate, ter um combate de uma maneira tão diferente aqui? Então, vamos falar aquela frase que virou uma frase memorável, embora parta de um comunista, o inimigo agora é outro, né? Agora é Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Eu tinha um combate direto, um embate direto, um enfrentamento do criminoso comum e parti então para uma pauta onde você lida com pessoas vaidosas que se perpetuaram no poder durante muito tempo e não tem compromisso. Quando teve essa renovação, muitas aspas na palavra renovação, renovamos o Congresso. Não, você não renovou. Renova o Congresso se você é conservador, você é conservador. Você renova o Congresso quando você colocar 110 deputados conservadores de elite, pessoa que pró-guns, pró-family, pró-life, né, que é o que mais usado aí, cristão, que são cristãos que acreditam, que temem a um Deus, tem que temer a Deus. Se você não for temente, achar que tudo está na libertinagem, tu vai fazer aquilo que é uma anarquia social. Então, esse meu choque foi exatamente, apesar, eu trabalho com política desde 2003, mas nunca tive uma nomeação, nunca fiquei envolvido em grupos políticos, sempre ajudei aqueles que eu acreditava, me decepcionei inúmeras vezes, me decepciono até hoje com algumas pessoas na política, mas eu falei, eu acho que agora eu preciso me candidatar. E quando eu levei o Bolsonaro em 2016 à minha cidade, eu fiquei olhando ele assim, ele estava sentado, ele e o Flávio ali falando, eu falei, cara, eu tenho que entrar com esses caras. Pelo que eles falavam ali, eu falei, pô, esses caras são diferentes, eu vou ter que entrar com eles. É com eles que eu vou conseguir fazer o meu plano político. E foi com eles que eu fui. Quando eu cheguei aqui, tive um choque, porque eu percebi que realmente era pior do que eu pensava, porque muitos não estão comprometidos com o Brasil, estão comprometidos com si próprios. E isso aí que a gente começou uma nova guerra. Então esse choque para mim não foi nem um choque político, foi um choque de concepções. Isso aí para mim, que eu vestia a minha farda, imediatamente eu enfrentava um estuprador, salvava uma criança, ou ajudava alguém a trocar um pneu. É uma disparidade de ações, né? Você uma hora está numa guerra em uma favela, na outra você está ajudando uma mulher grávida a ir para o hospital. São várias ações, só que eram ações locais, né? Específicas, cirúrgicas. Aqui não. Aqui minha decisão ela vai acarretar na vida de mais de 200 milhões de pessoas. Então, esse é o choque de concepção. E continua o lema servir e proteger. Sempre. Isso aí sempre. O que eu não quero e não vai acontecer é ser seduzido por um sistema que é envolvente, porque o sistema é envolvente. Você chega aqui, o poder, você, deputado, não sei o quê. Cara, eu sou a mesma pessoa. E isso não pode me afetar. Eu não posso me olhar como deputado, como ser superior, porque nunca vai acontecer, cara. Todos somos iguais. Não existe a questão de o médico é melhor do que o gari, ou o deputado é melhor do que o porteiro. Não vai existir, meu irmão. Isso aí, se caísse uma bomba aqui agora, tá todo mundo no mesmo barco. Se a fome ou entrasse uma epidemia aqui no Brasil de uma doença gravíssima, Deus nos livre e guarde, todo mundo no mesmo barco. O deputado está doente, o porteiro ficou vivo. Então a gente não pode ter essa concepção. Então, continuo servindo e não vai acontecer que eu chegue um dia e decepcione aquela pessoa que saiu de casa e eu encaro o voto como fé. Né? No voto não é voto, é fé. Tu vai lá e endossa um documento em branco, toma para você me representar. Como que tu trai isso, cara? Não tem sentido, entende? É por isso que... E quando eu falo do combate que tem aqui, né? Não é só dentro da Câmara. Dentro da Câmara a gente tem imagens emblemáticas de você sendo parado no corredor da Maria do Rosário. Cena do Titanic, né? Isso, que não te deixava andar, que colocava o corpo à frente, bloqueando. Esperando um esbarrão seu. Claro, botei a mão para trás. Exatamente, na mesma hora você se protege porque sabe que vem muita artimanha dali. Muita. Ali é uma deputada cheia de artimanhas. Muitas artimanhas. Queria se jogar no chão e dizer que foi agredida. Exato. E aí tem também passagem sua em Petrópolis, dentro da faculdade. Que a menina me de uma cuspiu. psolista que para cuspir. Aliás, psolista adora cuspir. Psolento, né? Psolento.
Psolento ama cuspir. Eu não consigo entender. Mas então, essa guerra que você trava todo dia... É cultural. É cultural. É ideológica. 1000%. Por exemplo, se isso acontece, você com a farda da PM no Rio de Janeiro, Sim. no seu trabalho, imediatamente prisão. Na hora. Na hora, prisão. Na hora, se tem resistência, uso progressivo de força, Mas aquela só- raladinha no chão. Mas só que aqui no Aqui não dá. Aqui no Congresso tem que se proteger dessas pessoas. Exato, porque você, como politicamente exposto, tu tem que se proteger. Mesmo te agredindo, você se protege. Né? Claro que se for um mero revide, se alguém tentar me agredir com um soco vai ter de volta. Né? Não tem porquê de eu tomar o soco e ficar quieto porque eu sou deputado, eu atuo como parlamentar. Eu estou como deputado, mas não estou idiota. Né? Então, eu me protejo ao máximo, nunca vou partir. Eu sou professor de Muay Thai, né? Sou preto em Muay Thai, defesa pessoal, treino jiu-jitsu e não tenho porquê de partir para a violência, a não ser que você for muito provocado em uma reação provocada, o que é incontrolável. Até tu grande, de repente o cara te provocando o tempo todo, talvez tu reaja. Ninguém sabe o que vai fazer, mas eu penso o tempo todo. Vem me proteger. E uma das coisas que eu admiro em você, Daniel, é exatamente isso. Você consegue manter uma calma quase budista naquele momento. E assim, é muito difícil para qualquer cidadão manter essa calma. Eu acho que eu não conseguiria ter a calma que você tem. Só perdi um pouquinho com o Noblar, o controle. Então... Ali foi diferente. Como é que foi? Conta. Ali o Noblar, ele entrou para mim para fazer 3 perguntas no plenário, ele me cercou, não deixava eu andar. Eu falei, tá bom, cara, pergunta aí, o que você quer saber? Ele foi e tentou me colocar como um imbecil ali, com perguntas da Marielle e tudo mais. Eu respondi, falei, tá respondido? Aí saí. Aí só que a polícia legislativa viu que ele tava mexendo no saco, eu não chamei polícia, não preciso, pô. Eu fui andando e a polícia retirou ele. Ele achou que foi, tá me tirando aqui, não sei o quê, você, seu covarde. Eu nem vi, eu já estava até longe. Quando cheguei ao corredor que eu estava saindo do plenário, ele veio me filmando, aí, seu covarde, babaca, seu viado, não sei, desculpa que eu te amo aí. Não, assim, foi desse jeito. Foram esses os termos. Aí quando eu voltei, eu falei, pô, o que tu me chamou? Ele é isso mesmo, seu babaca, seu bosta, não sei o quê. Aí eu fui dei o tapa no celular, né, pra ele. Mas foi no celular. Aí fizeram até uma foto, né, cara? Que foto. Chegou lá, fizeram uma foto minha do Amorim, assim, segurando o celular quebrado. Esses memes são boas. Bom, meme é o que a gente mais vê, né? Inclusive a gente vê meme dos grandes veículos de comunicação. Sim, sim. É fake news em cima de fake news. É a tentativa de destruir o governo. De destruir a reputação. Agora na CPI, que estava tendo aí a CPI do derramamento de óleo no Nordeste, destruindo o governo, sair em defesa de uma pauta em 5 minutos, que eu tive que pegar a pauta em 5 minutos para poder defender. Quer dizer, continua, a da fake news. A gente está vivendo um momento de fake news, de memes. Os grandes jornais, as grandes emissoras de TV não fazem mais notícias sérias. Estão fazendo memes com o único propósito de destruir o Brasil. Isso. Para que possa a esquerda, quem sabe, um dia retornar ao poder. Exatamente. E aí a grande mídia não são mais jornalistas, que o jornalista ele tem por base a disseminação de notícias críveis, né, e verdadeiras. Eles se tornaram jornaleiros. Ou seja, eles querem vender a notícia. Não estou falando de jornaleiro pejorativão, não é isso. Que o jornaleiro, ele vende. Né? Ele não noticia, ele vende. É o que é, nós não temos mais jornalistas, temos jornaleiros. Né? São poucos que são jornalistas de verdade. No teu caso, poucos casos que nós apontamos e falamos, essa pessoa aqui é séria, imparcial. Claro, tu tem apreço à minha pessoa e a outros deputados. Mas no momento que eu errar, você tem por dever, Daniel, aqui tu errou, explica aí. Esse é o trabalho. Não é falar assim, pô, eu gosto do Daniel, ele errou, tô defendendo. Não, errou, cara. O nosso canal, ele defende o Brasil, defende as boas práticas. Ponto. É um canal conservador, sim. É um canal de direita, sim, todo mundo sabe que é. Fui pra rua, fiz campanha, ajudei. Eu lembro. Porque o Brasil precisava mudar. Precisava. E precisa. E tá indo bem. Com todas as dificuldades que a gente tem, e uma delas criada dentro do próprio partido. Como é que você está vendo esse racha dentro do PSL, que ficou uma ala bolsonarista, e uma bivarista, que é o seu caso, a ala fiel ao Bolsonaro, presidente, porque acreditam que foram eleitos por estarem do lado do nosso capitão. Do nome certo. E a outra ala é a ala bivarista, que se mantém no PSL contra
a pauta Bolsonaro, não contra a pauta. Contra mesmo o próprio presidente. Não, Contra. Porque a pauta, o partido ele continua votando de acordo com o governo, né, as pautas. Só que o racha chegou num ponto em que o próprio, até então, líder da bancada, que era o delegado Valdir, ir lá e obstruir o governo. Pô, não teve sentido. Eu fui lá e desobstruí, ele voltou. Quem desobstruiu? Eu que desobstruí. Ele não, foi lá e obstruiu de novo. Quer dizer, não tinha mais sentido. O PSL até então nem era a base de governo, era o próprio governo, porque o presidente era do PSL, né? Então não se fala em base de governo. Agora, começa-se um racha por vaidade, um querendo ter mais lente do que o outro, né? O cara quer uma like, quer um seguidor a mais, compra seguidores, aí fala assim, não, eu sou a estrela do PSL, eu sou a estrela do presidente. Aí eu não vou citar nominalmente, mas já dá para pressupor quem seja. Começou-se então, uma discussão absurda em todas as reuniões. Eu tentava ponderar, falar, gente, vocês querem o quê aqui? São popstar ou são deputados? Aí eu falei, você está sendo radical. Pô, pelo amor de Deus, o presidente não me recebe, o presidente não toma café comigo, eu estou me sentindo, estou sem credibilidade. A minha resposta, meu amigo, você está falando do presidente da República, de um país em curso de colisão com a miséria, com o socialismo. Ele está tentando regredir esse quadro, ele só tem 4 anos, ou seja, uma corrida contra o tempo, para tentar uma reeleição para ter mais 4. Cara, como que você quer tomar café com o presidente? Nem a esposa dele toma café com ele direito, cara. Tu tem que ter esse bom senso. Isso em mesa com 40 deputados, vocês têm que ter esse bom senso. Vocês não podem confundir o presidente da República com o amiguinho do boteco. Não dá. Aí ficaram putos comigo. Não é isso, ele tem que receber, eu tenho que receber nada. Eu não fico pedindo audiência, eu pedi uma audiência com o presidente, cara. Uma. E era para tratar uma pauta muito interessante sobre o Rio de Janeiro, que é uma questão de uma PEC que, se nós conseguíssemos levantar a discussão e fosse aplicado, resolvemos o problema do Rio e logo do Brasil. A gente vê que na onda bolsonarista, na onda da renovação, nessa campanha de 2018, que foi uma campanha atípica, diferente de todas, eu trabalho há 30 anos. Mobilizou a sociedade. Mobilizou há 30 anos, eu trabalho com campanha e nunca tinha visto uma campanha como essa. Realmente o Bolsonaro foi um grande fenômeno. É um fenômeno. E um grande fenômeno que trouxe na esteira diversos parlamentares. Evidentemente. E muitos desses, logo no início, já começaram a se colocar rapidamente como traidores. Rapidamente. Traidores de verdade. Você já viu meu primeiro discurso na Câmara? Não lembro dele agora. Primeiro discurso, na tribuna, meu primeiro discurso, minha apresentação, eu falo exatamente sobre isso. E vocês que pensam, mesmo estando no PSL, achando que não sabemos quem são vocês, nós sabemos quem são vocês, que eles se dizem Bolsonaro, mas não são. Primeiro discurso eu falo isso, minha primeira fala, meu primeiro. Então, já sabia. Eu já sabia e falei, eu vou provar que aqui está cheio de vagabundo infiltrado, querendo dizer que e não é nada. Só queria o mandato. É a peneira que está funcionando. É isso aí. E dentro da peneira ainda tem um episódio com você bastante interessante, que é a gravação daquela reunião. Isso, fatídica gravação. Da reunião que pretendia boicotar o governo Bolsonaro. Exato. Por parte de congressistas do PSL. Isso. Por que aquela decisão de gravar a reunião? Então, essa decisão ela foi tomada no Planalto. Nós estávamos lá numa reunião com o presidente e, claro, o presidente ele não estava tentando convencer ninguém, ele estava tratando a estratégia, poxa, esse racha, ele estava tentando até consolidar. Olha, eu acho que nós podemos fazer aqui, parar com isso, vai enfraquecer o nosso governo. Era uma questão simples. Então, pela liderança, o presidente falou, isso é coisa de vocês, eu não posso intervir, é do Legislativo, vocês consigam um líder. Aí sugerimos, então, o Eduardo Bolsonaro. Primeira pessoa a ir contrário ao Eduardo, o presidente Bolsonaro. Ele falou, não, acho que o Eduardo não é o nome, porque é meu filho, e imediatamente vão dizer que eu estou favorecendo, mesmo não tendo nada a ver com isso. Imediatamente ele se colocou contrário. Eu insisti, Felipe Barros insistiu, Ale Silva e outros deputados, não, o Eduardo. Aí trabalhamos então para conseguir do Eduardo. Contudo, tinha uma lista que estava correndo com maioria de nomes do PSL. Eu falei assim, rapaz, eu vou assinar essa lista e vou conseguir mais 2 para assinar comigo. Esses 2 daria a impressão que teriam mais assinaturas. Então, fui lá, assinei eu e mais 2. Ou seja, 3 nomes a mais. Olharam a lista, conseguimos. Conseguimos tranquilamente manter a distância aqui que eles não conseguem mais pegar a gente. Falei, beleza, está sob controle aqui. Quando o PSL, o Eduardo começou a coletar, eu falei, agora nós assinamos aquelas e eles vão pedir uma de conferência, que vai ser a terceira lista. Aí nós 3 não assinamos mais a deles. Ou seja,
a gente fica aqui nessa liderança. E assinamos mais 6 iguais para poder, se eles quiserem contestar com outras, vão estar sempre em inferioridade numérica. Essa foi a estratégia. Ou seja, assinei aqui, mantive a maioria, assinei aqui, depois não voltei a assinar aqui com os outros 2, para a gente poder manter o maior número aqui com o Eduardo. Mantivemos o líder. Quando estava nessa celeuma, discutindo, ele foi ligar para um deputado, que a minha noticiou o nome, e falou, olha, quero saber se posso contar contigo aí no apoio à listagem. Aí já outra questão. Aí falamos assim, vai gravar lá do outro lado. Falei, cara, vamos para outra reunião, porque eles vão gravar. E se gravar, eles vão querer utilizar isso contra o presidente de forma que não é a verídica. Chegamos lá, eu botei para gravar, para coletar e percebi a reunião. Falei, eu tenho que levar para o presidente. Aí voltei para o Planalto, depois de gravar, entreguei ao presidente, o presidente ouviu. Aí daí é onde nasce, né? Vamos fundar nosso partido e tudo mais. Aí nasce a aliança, com a pretensão de quê? De justamente modificar e colocar um partidão conservador para a gente poder tentar modificar o rumo. Aí você diz, aí nasce o Aliança. O Aliança ainda não nasceu. Não, mas já estão com as assinaturas agora, graças a Deus. Mas, em compensação, você e outros deputados fiéis ao Bolsonaro estão pagando um alto preço. Alto. Eu fui suspenso por 12 meses das minhas atividades partidárias. Né? 12 meses, fui a conselho, está até terminando a minha relatoria sobre o conselho. Assim, eu achei de um pleno amadorismo de um partido do tamanho do PSL, com tantos juristas, e essa é a minha área acadêmica também, tantos juristas me levarem a conselho pelo mesmo fato que eu já fui punido, ou seja, bis in idem. Qualquer amador jurídico sabe disso. Contudo, me levaram a conselho. O conselho de ética, a minha visão do caso é que a majoritária, o entendimento majoritário é que o conselho de ética ele lida com quebra de decoro parlamentar, não com atividades partidárias. O entendimento do STF, também do MPF, é que não existe crime. Aí o Valdir me aciona criminalmente, que já chegou arquivado do MPF. Eu falei, pô, será que eles não sabem jogar? Estão jogando dama e a gente está jogando xadrez? Será que essa é a nossa diferença? Porque eles atiram para tudo quanto é lado, não acertam um e não conseguem simplesmente falar, pô, desculpa, vamos parar com isso aqui? Erramos. Porque eles erraram, não fomos nós. Eles não conseguem admitir isso. Seria muito melhor para a gente. E essa sua suspensão por 12 meses te impede de participar de comissões. Isso, mas entramos com uma liminar. A liminar vigente ainda, mas pode cair. Se cair, eu sou suspenso. Mas como eu sou vice-líder de governo, eu participo como vice-líder de governo. Nós não temos as comissões, mas eu posso ingressar em qualquer comissão e defender o governo. Eu só não vou ser membro integrante. De uma maneira geral, para os outros deputados... Tudo ruim. Exato. Não, até para mim é ruim. O Bolsonaro fica sem representatividade. Fica. Porque a ala bolsonarista de verdade passa a ser suspensa. Passa. E com a suspensão, nós não podemos assinar também. Ou seja, se eles corressem uma lista agora, fatalmente teriam maioria. Porque a nossa não valeria. A nossa assinatura não valeria. Embora também tenha o entendimento de que o deputado é deputado. Então o partido, mesmo que ele suspenso, não pode tomar pela bancada essa decisão sem os deputados darem anuência. Né? Então tem uma discussão muito grande sobre isso. Mas eles estão tentando, estão pegando um monte de filiados para entrarem com ações contra mim. Eu já tive várias intimações. Eu falei, bom, deixa rolar, a verdade sempre vai prevalecer, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Por falar em a verdade sempre vai prevalecer, vamos para o Rio de Janeiro. Bora. Que somos cariocas. Somos cariocas. Somos fluminenses. É o Rio, pô. E você é eleito pelo Rio de Janeiro. Isso. Todos nós, eu também, você também, todos fizemos uma campanha e apoiamos o governador do estado do Rio de Janeiro. Governador do estado. Como é que você avalia o governo do juiz Wilson Witzel? Bom, eu avalio que está aquém do que poderia ser. Por quê? Aqui vai ser uma crítica aberta e talvez uma conscientização popular. Grupos políticos antigos, eles não podem mais permanecer na máquina. O que aconteceu é que o Witzel, eu lamento por isso, ele ingressou no governo, mas o grupo permaneceu. E esse grupo determina as diretrizes. Né? O rosto representativo não quer dizer nada. Diferente do presidente. Eu vou voltar ao Rio de Janeiro, mas o presidente ele entrou como rosto e trocou, e botou corpo técnico, e ponto. Eu não quero saber, eu não quero fazer a mesma política. No Rio aconteceu que ficou o grupo e continuou a mesma política, ou seja, suprimiram do governador toda a parte dele governar, colocaram ele como uma pessoa que não conseguia mais caminhar e ele aceitou isso, ele foi, não sei se foi ilusão,
eu não sei se foi dissuadido, mas permaneceu como uma pessoa que realmente parou de governar. Aí foi sensibilizado a se candidatar à presidência. Ele é livre para isso, eu sou livre para isso. Só que não é o momento. Ele, certo, eu tenho a conversa, claro que não tenho sentido de tornar público, mas tenho no meu celular, em que eu falo, governador, até apoiaria o senhor em outro momento, não no momento do Bolsonaro. Se o Bolsonaro falar, vou me reeleger, eu estou com ele. Isso é inarredável. E se o presidente falar, quando ele terminar de se reeleger, não, meu candidato é outro, eu vou para onde o presidente for, porque eu estou com o presidente. Agora, se ele falar, ó, daqui a 2 mandatos é o Witzel, eu estou com o Witzel. Entende? Era muito melhor ele aglutinar com o presidente, que o Rio ganharia muito mais, o Rio é a vitrine mundial para tudo, né? O Rio de Janeiro é tudo, do que fazer essa polarização. Essa é a minha crítica e o que mais lamentei, porque eu acho que ficou aquém do que poderia estar. O Rio de Janeiro poderia estar voando. Eu, na época de campanha, estive diversas vezes com o governador Wilson, na época então candidato, e ele já tinha dito que um dia queria ser presidente, é natural. Sim, até eu posso dizer, eu quero ser presidente. Mas todo mundo imagina que alguém que é recém-eleito governador de um estado como o Rio de Janeiro, com extremas dificuldades, vai fazer um super governo, resolver os problemas do estado, fazer a reeleição, continuar esse trabalho para daí sim, quando não tiver mais para onde ir, não existe possibilidade de reeleição, quem sabe migrar para a presidência. Lança o nome à presidência. Você ser governador do estado do Rio de Janeiro é um privilégio. É um privilégio sem precedentes, politicamente falando. Tu tem um estado em que todos os olhos do mundo voltam a ele para qualquer assunto. Novidade na segurança pública, vamos testar um novo modelo, vamos colocar um carnaval diferenciado, olha, a saúde eu estou testando um novo sistema. É o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi capital. Né? Até hoje, né, essa fusão do Guanabara com o Rio de Janeiro e a vinda para Brasília, até hoje não se entende isso. Né? É uma coisa meio confusa. O Rio de Janeiro ainda é a capital. Se tu parar para olhar, como assim? Grande parte da União funciona lá. Então, inclusive a minha PEC trata um pouco disso, depois eu te mostro aqui para não atrapalhar, você vai gostar muito. Tem certeza, o Rio de Janeiro, se vir o projeto que nós temos, é fantástico. Enfim, é um privilégio. Você como governador, fazendo um bom governo no Rio, fatalmente que a chance de você governar o país depois é muito grande. Então, na área de segurança pública, você acha que o Witzel tem mais acertado ou mais errado? Assim, alguns programas têm dado certo. Os números mostram que sim, mas eu faria completamente diferente. Eu faria a segurança pública do Rio, eu colocaria outro nível de segurança pública. Primeiro que eu defendo a política de tolerância zero. Eu defendo, vou até o Rudolph Giuliani, que é até o advogado do presidente Donald Trump, que foi prefeito de Nova York, que implantou em 93, em Nova York, na verdade, tolerância zero. Que é a teoria da vidraça quebrada. A teoria das janelas quebradas se aplica a várias castas sociais, né, de qualquer aspecto, desde um furto até um estupro, funciona, e deu certo, a redução de mais de 80% dos crimes. Né? O roubo de carro caiu mais de 60%, é um negócio incrível. Por quê? A expectativa da pena, ela vale mais do que a própria pena. Eu sempre falo isso, para as pessoas entenderem o quê? O Fernandão aqui furtou. Poxa, eu aqui como Daniel acho que eu vou furtar também, porque tem o subsídio processual, não vai ser preso, vai ter acordo, vai assinar. Por que não? Agora, o Fernandão furtou um celular. Ele está preso e vai ficar por 2 anos preso. E não tem saída. São 2 anos da tua vida, sei lá, encarcerado por um celular, cara. Tu não vai fazer isso. Entende? A punição ela tem que existir. O subsídio processual, que vem de um socialista, FHC, é para bandidolatria. Né? Então, lá no Rio, eu acabaria com as UPPs. O UPP é um fracasso. Nasceu na Colômbia, né, em Medellín, na verdade, para poder conter a onda crescente de criminalidade, mas lá, guarda de trânsito operava de blindado, era tolerância zero. Eles literalmente iam atrás da criminalidade. Aqui não. Avisaram na Rede Globo, nas grandes mídias, não, vamos invadir, os bandidinhos fugiram. Não, vai ser no dia tal. Tiravam o policiamento e aí acabaram de destruir o estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Porque a bandidagem migrou para o interior. Acabou. Você vê Angra dos Reis, subiu exponencialmente. E Angra dos Reis já é muito emblemático por conta do presídio de Ilha Grande, né? Aí você fala assim, ali nasce a Falange Vermelha, que depois
vira o Comando Vermelho, que foram ensinados, os presos comuns ensinados por presos políticos, manobras orçamentárias, ou seja, criaram aquele caixa comum para de dentro do presídio financiarem crimes do lado de fora, as narcofacções crescentes no Estado. O Estado do Rio de Janeiro não tem outro igual. Você pode falar, não, proporcionalmente o Nordeste tem a família do Norte, tem isso, tem, mas não tem a tomada territorial como tem no Rio de Janeiro. Então a UPP... E nem o poder bélico. Exato, a UPP ela é falida, porque a UPP é um acordo. A polícia é política, é uma ferramenta política, não coloca programa tal, chega de programa. A polícia tem que vestir a farda, tudo uniformizado no mesmo padrão e combater o crime, que nem na verdade é da Polícia Militar, esse crime contra o narcoterror, seria da Polícia Federal, mas por osmose o policial militar foi entrando e ganhando a legalidade, ou seja, até inconstitucional um policial militar confrontar o narcoterror. A filtragem do Estado, o lato sensu e os estados tem que ser maior para que você não... Pô, como que chega no Rio de Janeiro tanta arma e tantas drogas? Tem muita coisa para ser feita de dentro para fora, não é de fora para dentro mais. Você tem que sair de dentro para fora para poder ter um impeditivo. Então eu faria muito diferente na segurança. Tenho a solução para a segurança e ela é aplicável, mas não é uma solução imediata. Você tem que aplicar porque dentro da aplicabilidade dela, os moldes e conceitos sociais eles vão se inverter. E isso vai demandar de torno de 5 a 10 anos para que as pessoas compreendam. Não, isso é dever meu também, porque você primeiro aplica e depois as pessoas vão se adaptando àquilo. Não importa se vai ter pressão midiática ou social, você fala, é isso aqui que vai ser feito. E daqui a 5 anos as pessoas, não, isso aqui é o protocolo a seguir. E pronto, as pessoas passam a somar. Então, eu faria diferente. Em que ponto, não vou reformular minha pergunta. Claro. Você é um policial militar, portanto, recebe informação constantemente, não só da Polícia Militar, como da Polícia Civil, bastante. Bombeiro. Essas demandas acabam batendo aqui no seu gabinete. Sempre. Como é que as corporações de segurança pública do Rio vêm se posicionando com relação ao nosso trabalho de segurança pública feito pelo governador Wilson? Está sendo positivo? Não. Não, porque primeiro, para você ter um bom trabalho do policial, você tem que valorizar o policial. E quando eu falo valorizar o policial, não estou falando para você dar um salário exorbitante para ele, não. Estou falando para você dar um mínimo de dignidade. Afinal, o cara ele entra ali e ele jura a própria vida. Tá no final do juramento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Civil e de todas as polícias, está lá, mesmo com o sacrifício da própria vida. É o final do juramento. Ou seja, eu não conheço o senhor José, mas eu estou disposto a levar um tiro por ele, para salvar a vida dele e ele voltar para a família e eu não. Como que você deixa esse cara trabalhar, ou essa mulher trabalhar, durante 24 horas e dali a 12 horas está de novo trabalhando? Não tem sentido. Ah, não, mas não temos pessoal. Temos sim, nós temos. Eu fiz o estudo, eu fiz a planilha, eu planilhei, eu falei, governador, coloque a escala 2472 para alguns setores. Que, inclusive foi um compromisso de campanha. Isso. E a 1248 para os outros setores de rotatividade maior, de giro maior, de patrulhamento, que não dá para colocar 2472. Aí teríamos que dobrar o efetivo realmente. Ah, mas coloca o RAS, não mais compulsório, voluntário, aumenta o RAS, tira os impostos, os descontos do RAS, bota o integral, valoriza o policial. É simples, é isso, aumenta um pouquinho o salário. Ah, tem impacto orçamentário. Cara, segurança pública de excelência custa caro. Não dá para você economizar na segurança. Existe um tripé social, exatamente nessa ordem: segurança, educação, saúde. Exatamente nessa ordem social. Se você tem uma segurança falida, fatalmente você vai ter uma educação falida e uma saúde falida. A sociedade tem que se sentir segura. E para se sentir segura não é regalia o policial estar com viatura nova não, cara. Eu trabalhei no Rio de Janeiro a sensação térmica de 50 graus, cara. Sem ar-condicionado empurrando viatura. Pô, com um fuzil aqui atravessado nas costas, isso é vergonhoso. O cara que está ali salvando a sociedade. Então, a primeira coisa que... Se eu sou governador do Rio, a primeira coisa que eu faço, eu sento com todos os secretários, boto junto com o governo federal e falo, vamos federalizar a segurança pública. Acabou, pô, do Rio. Cabe. Tem como fazer. Enfim, tem que ter um plano de contingenciamento imediato para a situação que é alarmante. Então, a tropa não vê como... Você comentou sobre o gasto, né? Aumentar salário de policial, mas nós temos o projeto de segurança presente, que também onera. Onera porque são R$ 2.500 de gratificação. Como é que você vê esse projeto de segurança presente? Ele é positivo para o Rio de Janeiro ou poderia estar sendo feito diferente, usando a corporação com a farda tradicional dela e fazer um excelente trabalho? Porque
O projeto Da minha opinião? Claro, é Da minha isso. opinião. Vamos lá, segurança presente. Primeiro que você cria uma casta na polícia, uma divisão. Vai existir um jogo de ego. Né? Eu sou de segurança presente, tem uma escalinha melhor e uma gratificação. Por quê? Qual é a diferença daqueles policiais para os policiais que estão ali todo dia? Não tem diferença, ou seja, ele ganha mais do que o outro, já é ruim. O que você quer? O segurança presente? Só para colocar mais uma pimenta aí. Segundo Claro. o deputado Anderson Moraes, que eu entrevistei, ele diz que existe uma escolha política Existe. também para quem vai ou quem não vai. Existe. Ou está bem politicamente para ir, ter esse benefício de ganhar quase R$3.000 a mais, ou não vai. Ou até, se tiver alguma discordância política, é retirado do programa. Sim. Isso acontece? Fui procurado por vários policiais para ter essas indicações. O programa em si é muito bom. Por quê? Ele aumenta o efetivo na rua, tem as visibilidades, ou seja, tem mais policiais, logo você coíbe mais o crime. Beleza, até aí o programa é muito bom. Só que aí vamos para a parte crítica do programa. A divisão entre a polícia, né? Entre os policiais. Um ganha mais, outro ganha menos, sendo que são policiais. Igual o BOP ganha mais, mas o BOP são todos cursados para aquele tipo de trabalho específico. Foi empenhado muito dinheiro neles. Então o BOP, os choques são casos específicos, né? São tropas de elite. Ou seja, a gratificação cabe ali porque eles têm mais treinamento. E o risco é muito maior. O risco é muito maior porque eles vão em situações do contato de área de comunicação de risco, vamos colocar assim, comunicações de risco. Quando você pega, por exemplo, o programa presente, vamos extinguir o programa presente. Ok, eu sou lá, cheguei, quero extinguir o programa presente, eu faço uma PPP, a parceria público-privada. Eu institucionalizo, vamos colocar aqui entre o que os policiais conhecem como padrinhos. Você tem sua empresa, você é padrinho da polícia, você gosta do policial, a maioria dos empresários gostam da polícia, isso já vi. Gostam e precisam da polícia. E você fala assim, olha, a minha empresa vai contribuir com tanto para eu ter aqui todo dia uma viatura. Você institucionaliza, isso não é ilegal, você vai institucionalizar. O empresário passa a pagar o batalhão que repassaria, claro, todos os empresários fazendo isso, em círculos concêntricos, um sistema de círculos concêntricos, em que você abrange as áreas criminais maiores, em que onde tem a maior mancha criminal tem mais policiais por empresários que também podem rodar aqui nos círculos menores de violência e retornar ao círculo maior. É um sistema muito simples. Contudo, você dobra o efetivo na rua, sem onerar o contribuinte, ajuda o empresário e diminui o crime. É o que nós precisamos, porque nós temos mais de 40 mil no efetivo, mas atuando agora na rua, agora na pista, vamos dizer assim, são 20 e poucos mil policiais, porque temos os cedidos, os baixados e os que estão de folgas. Então nós não temos 45 mil trabalhando, nós temos 20 mil. Agora, quando você coloca esse cara de folga, sem obrigá-lo a trabalhar, você tem que ir no rádio compulsório? Não. Se você quiser, você vai lá, você se programa, vai faltar vaga, porque os policiais vão querer, porque o cara se programa. O ruim é quando tu fala, não, tua folga é a mais, tua segunda folga tu tá de serviço. Então não é segunda folga, tu de serviço. Quer dizer, tem sistemas para se... Estados Unidos é assim, institucionalizado. Entende? Tem como você... E não dá essa diferença policial. Vai quem quer. O que eu percebo junto à população é que o projeto de segurança presente é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Para o cidadão, muito é um projeto maravilhoso. E nós temos os números sempre iniciais. Entra em um bairro, exemplo, Leblon. Em um mês, capturaram, ou recapturaram, prenderam mais de 48 pessoas. Sim. Foragidos e assim vai. Sim, o programa é excelente. Mas é a mesma polícia militar. Isso, essa é a crítica. O que acontece? Que quando entra o segurança presente, o trabalho é excelente. E sendo os mesmos policiais militares do dia a dia. E outro detalhe. O que eu falei aqui é até uma ideia. Tô dando aqui um projetaço para quem pode executar. Eu não posso porque eu não sou executivo, sou legislador. É a mesma polícia. Contudo, eu também modificaria e já dei essa ideia ao governador para que você pegue os policiais e atue nos batalhões mais próximos de sua residência. Tem como fazer essa logística, porque tem pessoal suficiente para isso. Olha, ele não pode trabalhar exatamente na OPM de sua residência, mas pode trabalhar na vizinha. O que acontece com isso? Primeiro, que caso haja a possibilidade do policial se corromper, ele vai retrair, porque ele está próximo de casa e pode ser conhecido mais facilmente. Segundo, ele está trabalhando muito próximo da sua casa ou perto da sua casa, vai querer a criminalidade muito baixa, porque ele quer sair com a esposa e com a filha. Agora, quando tu pega o policial lá de São Francisco de Itabapoana, que é fronteira com o Espírito Santo, e coloca ele lá no Leblon, o cara vai cagar e andar.
Porque ele vai falar, pô, cara, que nem vem aqui, são 5 ou 6 horas até minha casa, e o cara tá no escala 12, 48. Cara, como é que esse cara vai trabalhar mesmo? Ele sai de casa um dia e meio antes para poder trabalhar. Isso parece um castigo ao policial. É um castigo, é um castigo. E eu estou correndo muito, eu tenho uma frente parlamentar pela segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, a única que foi criada no Congresso em toda a história nesse sentido, pela segurança do Estado. Ou seja, temos soluções, temos como fazer, mas tem que ter alguém com culhão para ousar, chegar e falar, não, eu vou fazer. E pronto. São as soluções, cara. Tem. Então, agora saindo do Estado do Rio de Janeiro como um todo, sua região, Serra Verde Imperial, Petrópolis, e a Serra Verde compõe diversos municípios, Sim, Friburgo, Teresópolis. Na São verdade, começa em Magé. Magé. Começa em Magé, passa por Guapimirim, perfeito. sobe a serra. E é uma região muito ruim politicamente. Muito. Parece que nunca tem um bom candidato naquela região. Tem sempre do grupo antigo. E são assim, vereadores presos, prefeitos afastados. Como é que você vê para essa região da Serra Verde 2020, um ano de eleições? 2020 eu vejo de forma positiva porque eu estou partindo de um pressuposto. A região serrana, a região verde, ali, o interior do Rio, proporcionalmente foi a que mais votou no Bolsonaro, mais até do que a capital, proporcionalmente. Logo, eu parto do pressuposto que as pessoas vão manter ainda essas escolhas e vão pegar as pessoas e votar nas pessoas apoiadas pelo presidente, o que seria perfeito, porque você fortalece o município, que tem um link com os deputados estaduais, que tem um link com os federais, todos na linha do presidente Bolsonaro e, claro, com o presidente Bolsonaro, que é o chefe do executivo. Porém, agora pulverizado em outros partidos. Exato, e o Bolsonaro deixou claro. Ele falou, olha, o Aliança não fica pronto para 2020, apoiaremos as pessoas em outras siglas, para que, assim que criado o partido, possam migrar para o partido. Na criação do partido é precedente para você ir. Então, serão feitos acordos com as outras siglas, para que a gente possa ir por essas siglas, porque o PSL, fatalmente, o Bivar não vai permitir que nós venhamos como candidatos. Eu não tenho essa pretensão, eu prefiro apoiar um candidato e te explico por quê. Porque senão você vai enfraquecer o Bolsonaro. Exatamente. É o que eu sempre comentei com diversos deputados federais. Ok, vem candidato a prefeito. E como é que fica o presidente? Como é que fica o Congresso? Como é que fica o Como Congresso? é que fica essa base aliada? A tropa e o suplente é Bolsonaro? Aí eu já fiz análise. Eu vi que na linha aqui descendente a maioria é Bivar. E tem a tendência ali para o PSL. Então, talvez não apoie o presidente em tudo. Eu estou aqui para fortalecer o presidente. Eu, como prefeito, politicamente para mim seria ótimo. A minha cidade é pronta, administrável, arrecadação de 1 bi e 200 mil, gasta menos do que arrecada, não vai ter grupinho, não vai ter acordinho político, porque eu vou estar diretamente com o presidente. Presidente, o senhor aqui pode confiar que não tem esqueminha. Ou seja, para mim seria bom trabalhando dentro de casa, todo dia nas ruas, na padaria do seu Zé, da Dona Maria, fazendo um bom trabalho, porque eu sei e entendo bem da pauta executiva, conheço bons gestores, tenho uma equipe técnica pré-formada para isso. Agora, e o compromisso com o Brasil de fato? O que eu faço? Claro. Eu vou ver o meu umbigão... Você foi eleito em primeiro lugar com o compromisso pelo Brasil. Isso, aí eu vou fazer o quê? Vou olhar meu umbigo aqui? Não, depois eu venho como governador, depois presidente, senado. O que eu faço? Não estou com isso. Eu quero atingir o meu objetivo. Quando eu atingir esse objetivo, isso aí cabe a você, brasileiro, olhar quem está trabalhando pelo Brasil, olhe, seja crítico, olha o político e fale, esse cara aí me representa, vota nele de novo, não tem problema. Se tá ruim, tira. Agora, você só não pode ficar trocando quem é bom e botando os ruins. Então é por isso que eu não vou abandonar o presidente agora. Sendo reeleito ou não, eu não estou eu particularmente ficaria muito feliz com uma candidatura sua a prefeito. Entendo e concordo também não vir para continuar na base do Bolsonaro aqui em Brasília, mas a gente fica de novo com uma péssima impressão, que não tem candidatos bons. Mas o meu vai ser bom. A gente já está conseguindo detectar gente boa. Meu amigo, eu tenho um cara que esse cara é sensacional. Rapaz, primeiro que no debate ele mostra a verdade. Formado em Direito, gestor também, chefe da PRF, o cara é cristão, família demais. E vou trazer ele aqui, porque faço questão que o presidente conheça ele, porque é uma pessoa sensacional. E é uma pessoa que vai ser o cara que vai me prender se um dia eu me corromper. Porque o apelido dele era padre na Polícia Rodoviária Federal. Pessoa séria, tu não conversa com ele sem prestar atenção. O cara te prende.
É uma pessoa que tem caráter. Aí eu falei, poxa, eu apoio ele, ou seja, ele tem um link comigo e com o presidente, com os ministérios, é muito fácil para a nossa cidade. Meu telefone só tem 61 dos ministros, eu falo com qualquer ministro. Isso para mim é muito bom. Olha, vou querer depois saber quem é, guarda em segredo. Guarda, mas tu vai saber. E eu quero saber porque vou querer dar apoio. Tu vai gostar. Porque quem for da base bolsonarista, seja onde for no Brasil, terá o meu apoio. Isso aí pode ter certeza. Muito bom. Porque o meu canal não é um canal de jornalismo, é um canal pessoal, é um canal de informação. Muito bom. E ele nasceu para apoiar o Bolsonaro. Muito Na bom. verdade, ele nasceu para fazer um trabalho na região administrativa do Rio de Janeiro, E acabou. a Sexta RA, e por isso nosso nome vira, que é Sexta RA. Mas logo em seguida começamos a apoiar o Bolsonaro e queremos muito que o Bolsonaro consiga detectar bons nomes para os nossos principais municípios do Brasil, todas as nossas capitais no Brasil e também cidades importantes do nosso interior, como é Petrópolis, como é a nossa região serrana, que vem sofrendo muito, Daniel, muito. Em 2010, se eu não me engano, tivemos uma catástrofe climática ali. E ali é uma região muito afetada, né? Inclusive eu tenho um PL que já foi ao Senado, que é a criação nacional do Dia de Prevenção e Conscientização de Desastres Naturais. E a impressão que fica, Daniel, é que ninguém quer resolver. Não querem, sabe por quê? Porque quando você tem um desastre, uma calamidade, você não abre licitação, né? Você abre tudo serviço emergencial. É tudo emergencial. Você contrata, olha, preciso de um serviço de cafezinho. Quanto que é o serviço padrão de café? É R$300. Pô, o meu é 5 mil. Pode vir. Porque tu contrata, meu amigo. Aí você brinca com a res pública. E brinca com a sociedade e faz muito mal à sociedade. É isso que a gente quer acabar. Porque é absurdo. Vidas correrem risco por falta de administração, por falta de desejo de administrar realmente para o povo. As pessoas falam muito no povo, mas olham muito para o próprio bolso. Muito, mas muito. Muito para o próprio ego, para o poder. E é isso que eu admiro em você. Você Obrigado. é um cara que entrou na sua posição, sou bolsonarista, continua, está sofrendo consequências por se manter fiel, está abrindo mão até de poder vir candidato na sua cidade. Liderando as pesquisas. Liderando as pesquisas na sua cidade, para se manter na base bolsonarista aqui no nosso Congresso Nacional. Então, Daniel, para mim, hoje nessa conversa com você, tudo que eu tenho a te dizer é parabéns de verdade. Obrigado. Pela sua luta, por tudo que você representa para a sua cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Obrigado, eu que agradeço, mesmo. Pô, obrigado mesmo. Fiquei muito lisonjeado. E o canal Vira News está sempre de portas abertas para você, seja aqui em Brasília, seja no Rio de Janeiro. Posso deixar um recado para o pessoal? Deve. Pessoal, olha só, imploro aos senhores e senhoras, não permitam que vagabundos tomem o poder novamente. Vagabundo na semântica da palavra. Quando alguém falar para você que vai fazer uma fórmula positiva e milagrosa, não existe isso. Nós temos 4 décadas ou mais de desmandos políticos, são pessoas em um mecanismo gigantesco, não dá para mudar do dia para a noite, mas nós podemos ser o início de alguma coisa. Então, esse compromisso é seu, assim como é meu. Então, se você se corrompe vendendo seu voto ou entregando a sua família como um colégio eleitoral para candidatos que estão pagando um churrasquinho na tua calçada, lembra do teu vizinho que não tem a calçada também, que não tem o que comer, e pensa que, com o passar do tempo, eu não estou aqui para colher esses frutos, minhas filhas estarão, talvez meus netos, para que nós possamos lá na frente olhar para trás e entender o que a gente está fazendo pelo país. É isso, o Brasil precisa de cada um de nós. A sua cidade precisa da sua responsabilidade. Pensem bem nisso, estamos em um ano de eleições, 2020, um ano importantíssimo para cada um de nós. Não reeleja corruptos. Aquele candidato que ganhou e não fez nada, que vai voltar a bater na sua porta, nem atenda. Muita gente nova também, muito cuidado. Muita gente vai aparecer como uma grande novidade. Pesquise a vida desses candidatos. Perfeito. E se eles não estiverem alinhados com as pautas de direita, com as pautas pelo bem do Brasil, não vote neles. O Brasil precisa de cada um de nós. E obrigado por estar aqui no seu canal Vira News. Informação em primeiro lugar.